Então, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Anunciação Nossa Senhora, então esse mês de agosto é dedicado às vocações. Esse primeiro domingo a Igreja dedica às vocações sacerdotais, porque no dia 4 de agosto a gente celebra o dia de São João Maria Vianney. E para a gente então colocar a vocação sacerdotal, então nós já sabemos um pouco da vocação sacerdotal, né? São homens que são convidados por Deus a uma vocação específica, que é o sacerdócio. Então nós já sabemos que o padre é aquele homem que é chamado desde a sua juventude, cada um tem um chamado diferente para essa missão. Como diz no Evangelho de Marcos, Deus chama aqueles que Ele quer, cada um vai dando o seu chamado, e só no dia da nossa própria ordenação, aí sim que a Igreja confirma esse nosso chamado. Depois a gente vai para uma paróquia e ali a gente vai desenvolvendo o nosso apostolado, né? Então, no dia da ordenação, nós recebemos então a imposição de mãos, quer dizer, o bispo, que é o sucessor dos apóstolos, ele transmite através da imposição das mãos o segundo grau, né, da ordem. E assim nós somos ordenados sacerdotes, né, para essa missão, né? Então o padre é esse homem dentro da sociedade, é esse homem importante, né, para nós que somos católicos, né? O padre é aquele que batiza, é aquele que celebra a missa, é aquele que, principalmente nesse tempo então de pandemia, é o homem que vai ao cemitério fazer a celebração das exéquias, mas a gente recebeu decretos que nós não podíamos, então, enterrar os defuntos. Então, colocar então o padre nesse contexto então da pandemia que nós ainda estamos vivendo esse tempo. Quer dizer, as pessoas saíram então do isolamento para trabalhar devido a economia, mas a pandemia ela vai durar esse ano ainda de 2020 e 2021, né? Esse vírus letal, né? O coronavírus, que está tirando tantas vidas, né? Então nós já estamos em 92.700 óbitos. E então, se os fiéis estão sofrendo porque não estão podendo vir à missa, principalmente os idosos. Então, principalmente nós sacerdotes que tivemos que, no dia 15 de março, fechar as igrejas. E agora nós temos todos um cuidado ainda de acolher os fiéis, né? Os fiéis têm que agendar para poder participar da missa. O padre ainda não pode fazer as suas funções sacerdotais. Então, para nós, dentro da pandemia, é um profundo ainda sofrimento. Nós, padres, que tínhamos toda a liberdade, né, de fazer o nosso serviço sacerdotal, agora nós vemos essa limitação. Então, dentro da pandemia, para nós sacerdotes, que tínhamos toda uma liberdade, um livre acesso, de estar com os fiéis, para nós então é um profundo sofrimento, para nós que temos esse coração, né, misericordioso como Jesus. Então, para nós padres, fica então essa reflexão, principalmente agora, para todos nós. Eu que fiquei, né, confinado esses 4 meses dentro do meu quarto, né, nos dias que eu podia celebrar
à missa no domingo, um domingo era eu, um domingo era o Padre Rogério, né? Quando olhava para a hóstia, né? Refletia mais, quer dizer, muitas vezes a gente celebrava os outros dias e o olhar do padre é sempre o olhar, né, para Jesus na hóstia, mas esses dos outros domingos ficou algo mais assim, sagrado, quer dizer, você olhava para Jesus e Jesus olhava para você. Era como também se fosse talvez a sua última celebração, que você podia também ser atingido, né, pelo vírus, e também de repente você podia então ser também uma vítima do coronavírus. Então, para mim, padre, ficou essa experiência. Então, hoje é agosto, mas ficou então essa experiência de que a gente possa agora viver um novo, né? É um mundo totalmente novo, e que nós possamos então pedir essa graça ao Senhor. Nós ainda estamos dentro da pandemia, né? Como ele diz, o platô, e que nós possamos então a cada dia viver mais intensamente a nossa vida sacerdotal, como diz o profeta Jeremias, que o Senhor darei sacerdote segundo o coração de Deus, que a gente possa então sempre ajudar o povo, seguindo a obediência, quer dizer, as normas, os decretos que o cardeal vai dando, né, para que a gente possa então estar sempre junto do povo de Deus. Então que ao celebrar então São João Vianney dia 4, né, esse sacerdote simples e obediente, que a gente possa então ajudar o povo. Então nós queríamos então, né, estar junto do povo, mas agora é um momento difícil, né? Temos que viver de máscara, quer dizer, as mãos do padre, né? Eu também olhei muito para as minhas mãos durante esses 4 meses, quer dizer, a mão ungida, mas a mão que tinha que ser muito lavada, tinha que usar o álcool, o gel, né? Quer dizer, as mãos do padre que para abençoar esses 4 meses, né? Ficou tão retida, né? Só em algumas missas no domingo que dava a bênção, né? Então é um novo tempo. Então que peçamos então a graça ao Senhor, e que vocês possam então rezar por nós sacerdotes, como nós rezamos por você. Quer dizer, o meu quarto virou uma capela, e eu fiz assim, então essa reflexão, né? No dia 15 eu faço 22 anos de sacerdócio, né? Eu tenho meus 54 anos de vida, mas que mesmo assim dentro dessa pandemia, eu sou um padre, então me sinto um padre muito jovem, né? Então que a cada dia nós possamos ser como Jesus, igual essas parábolas que nós vimos durante esse mês de julho, né? Que a gente sempre possa semear, né? Lançar a semente do reino de Deus nos corações das pessoas. E que a gente possa pedir então essa graça ao Senhor, então, de viver esse novo, né? Usar a máscara para que a gente não possa ser contagiado e contagiar outras pessoas. Isso então é viver o amor, é viver o amor próximo, é
usar o álcool em gel para cuidar da nossa própria saúde e da saúde dos nossos entes queridos, da nossa família, né? Então, que Deus possa, então, nos abençoar, né? Que a gente, então, possa viver esse novo, mas que a nossa fé não seja, então, abalada, mas que a gente possa, então, viver um cristianismo agora, então, mais concreto, né? Um cristianismo mais puro. Então, já teve outras épocas que também teve pandemia, né? 1918, 1919 também teve, foram 2 anos que teve a peste espanhola, então muita gente também morreu. Então que nós possamos então ser solidários nesse momento com aquelas famílias que estão sofrendo, né? A gente vê que as pessoas ficam pensando em Réveillon, as pessoas ficam pensando em Carnaval. Então esse momento não é momento da gente pensar nisso, é momento de uma profunda reflexão de vida, mudança de vida. Então o sacerdote deve ser esse homem na sociedade e na sua paróquia a ajudar então as pessoas, porque as pessoas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tem esses 2 eventos, né? Réveillon, em que se 3 milhões em Copacabana para simplesmente ver fogos, e em fevereiro tem Carnaval, né? Então que a gente possa pedir a Deus, né, essa graça, que a gente possa, eu mesmo estou rezando, né, que esses eventos sejam adiados, porque vai estar essas vacinas aí, mas para a população, né, a gente talvez lá para o mês de maio, né, pelo SUS possa chegar até nós. Então, você que está me vendo e me ouvindo, querido paroquiano, possa ter então um coração reflexivo, seja uma pessoa realmente que tenha mudado nessa pandemia, né? Que talvez egoísmo, né, possa ter sido transformado em um coração mais amoroso, mais solidário. Então esse é o papel do sacerdote dentro dessa pandemia. Eu mudei profundamente, né? Dentro dessa pandemia eu mudei profundamente. Se eu já gostava de ser pacífico, então dentro dessa pandemia eu mudei profundamente. Eu disse: Senhor, se eu partir, né, dentro dessa pandemia, que eu tenha sido um bom sacerdote, que eu tenha vivido bem o meu chamado, que eu tenha vivido bem a obediência aos meus superiores, e que eu tenha tido passado aqui, né, fazendo o bem. Então a pandemia, apesar de ter sido sofrida, ela fez com que eu pudesse crescido espiritualmente. Então que Deus possa nos abençoar e que a cada dia nós possamos, dentro dela, nós estamos passando dentro dela ainda, que a gente possa crescer espiritualmente, e que você, vindo à missa ou participando da missa através dos meios de comunicação aqui da paróquia, né, você possa crescer espiritualmente. Então que Deus, tá bom, abençoe você, abençoe sua família. Um forte abraço.